time just trying to get my life right. My God never fails, so I'ma hit another tail. Living for the king of king, what you think this is? Got me like, shout out to Chris. We're going for the kill, we're going for the murder. We do it for the kids, do it for the culture, do it for the turn up. Who told you heaven don't party like this? Who lied to you? Tell them it's Friday in the morning, but in heaven it's always live for you. Living for the king like I'ma die yesterday. Told my mama to pray, did everything I remember like yesterday. On her knees she will stay, hotline the heavens fall. Like Jesus, will you help us in every way? We can do the Lord, we need you. Just like every day. Vamos dar início ao nosso evento. Way up in the skies like living my time just trying to get my life right. My God never fails, so I'm hitting another tail. Living for the king of king, what you think this is? Got me like, way up in the skies like living my time just trying to get my Nosso life foco aqui é right. levar conhecimento, tanto pessoal como profissional. Independente da área, nós sempre trazemos algum tema diversificado, um tema atual do mercado. Nós temos uma parceria com a Faculdade FAEL e nós emitimos certificado de horas complementares. Então, se você é estudante ou se necessita o certificado, é só retirar, deixar seu nome ali atrás e a gente vai mandar por e-mail. Nós validamos até 4 horas pelo MEC. E, antes de começar, eu queria saber quem está nos visitando aqui. Se puder levantar a mão, você vai receber um cartãozinho como esse. E eu vou pedir para você, no final, e ali atrás, nós vamos dar uma lembrança para você. Só para marcar a sua presença aqui. Se você não recebeu, só peço que fique com a mão levantada. Aqui na frente tem mais uma pessoa. Nosso tema de hoje é, antes de definir seu modelo de negócio, defina seu estilo de vida. E eu quero chamar aqui nossos 2 palestrantes, esse casal sensacional. Então recebam Evilásio e Stephanie. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Então, para começar, eu vou pedir para rodar a projeção ali para a gente. Projeção não, né? Não tem projetor hoje. Então, vamos falar hoje um pouquinho com vocês sobre estilo de vida. Modelo de negócio, eu imagino que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Mas estilo de vida, que é o tipo de coisa que normalmente a gente pensa, mas não sei se todos compartilham com amigos, com família, é o tipo de coisa que a gente vai conversar com vocês hoje. E aí, para iniciar, vamos nos apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Evilásio, eu sou internacionalista, enfim, quem é internacionalista é formado em relações internacionais, só para complementar. Eu trabalho atualmente com marketing e branding. Nós desenvolvemos marcas e criamos histórias para que marcas consigam ter sucesso hoje no mercado brasileiro e já trabalhamos também com algumas marcas internacionais. Bom, eu sou a Stephanie, eu tenho 22 anos, sou formada em Publicidade e Comunicação Social e também sou fotógrafa. Então, atualmente, nós trabalhamos juntos, a gente uniu os conhecimentos, né, relações internacionais, marketing, publicidade, e decidimos abrir a nossa nova empresa, que se chama Decadeless. Isso, e Decadeless significa o desgaiolado. Vocês vão entender por quê. No caso aqui, nós dois somos os desgaiolados, e isso tem muito a ver com quem nós somos, com o que nós fazemos e com o que nós pretendemos desenvolver hoje no mercado que a gente trabalha. A gente quer fazer esse convite para vocês também para saírem um pouco da gaiola hoje e acompanhar a gente nesse tema. Vamos lá? Então, nós vamos começar trazendo um pouco do contexto histórico que a gente quer trazer com relação ao tema que a gente vai palestrar hoje. Como nós começamos e o tema que basicamente vai ser sobre estilo de vida e propósito. E aí, para começar, o tema relacionando ali com o contexto histórico, eu quero trazer um pouquinho para vocês o que aconteceu entre meados do século XIX e do século XX, relacionado ao trabalho, relacionado a tudo que vocês fazem hoje. Mas, para começar, eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje empreendem, têm um negócio e tocam o próprio negócio? Legal. E quantos aí são funcionários, trabalham, são CLT? Show. Bacana. E vocês que são CLT, pretendem empreender? Legal. Então, tá bom, vamos lá.
Então, pessoal, lá no comecinho, no século XIX, do século XIX ao século XX, nós passamos por duas grandes revoluções. Revoluções industriais que mudaram drasticamente a forma como nós trabalhamos hoje. Pode passar para o próximo. Então, vocês conseguem ver ali só algumas imagens do período que eu estou mencionando, que é entre 1870 e 1890. E essas duas revoluções mudaram drasticamente a indústria, mudaram o comércio. Então, vocês vão pesquisar em livros de história, vão ver que pessoas que começaram com pequenos negócios se tornaram grandes capitalistas, pequenas indústrias começaram a contratar mais pessoas porque foram se envolvendo com o que estava acontecendo no mercado naquela época. E então, a forma de trabalhar, que era basicamente artesanal, que era manual, foi mudando aos poucos com algumas práticas, com algumas coisas que foram entrando no mercado na época. E aí vocês vão ver também que no decorrer da história temos ali pensamentos econômicos e administrativos que foram aplicados na indústria, como o Taylorismo, como o Fordismo, que foram adaptando a indústria na época. Pode passar. E o que aconteceu nesse período, durante esse período de revoluções industriais, foi um grande êxodo urbano, um êxodo rural para a cidade, no caso, né? As pessoas estavam deixando cada vez mais o campo e buscando trabalhar nos centros urbanos porque eles tinham mais condições, até porque o trabalho artesanal estava se tornando cada vez menos desejado e a produção em massa mais desejada. Antes a pessoa poderia pedir de você um calçado e você produzia exatamente para o pé dela. Hoje em dia eu posso ter diversos calçados e todas as cores possíveis que eu posso encontrar no mercado, numa indústria. Isso aconteceu naquela época também. Então houve uma grande demanda por trabalho nas cidades. Nisso começou então esse processo de trabalho mesmo, o labor. Pode passar para o próximo. Só que o grande problema do trabalho nessa época, até meados de 1960, 1950, 60, é que o trabalho ele era uma coisa meio complicada. Né? Você trabalhava 12 a 16 horas por dia, não sei se alguém ainda faz isso hoje. E assim, envolvia muita insalubridade, as pessoas elas estavam envolvidas ali com sujeira o tempo todo, tinha pouca limpeza do local de trabalho, pouca organização, e nisso o trabalho era insalubre. Você não conseguia ter a qualidade que você tem hoje em dia naquela época. Sem falar que as pessoas buscavam muito por sobrevivência e por satisfação, era o que mais envolvia o trabalho na época. Hoje nós temos outras coisas, outros atributos que a gente busca no trabalho. E aí, por fim, havia um processo de alienação. Então você produzia exatamente o teu papel na indústria, passava para uma outra pessoa, fazia o trabalho dela, e o trabalho não envolvia nenhum tipo de criatividade, não tinha nada além daquilo. Você era alienado para produzir somente aquilo que você foi chamado para fazer. Pode passar. E nisso, o que realmente as pessoas sentiam que tinha uma baixa compensação financeira, porque elas trabalhavam demais e todo esse trabalho, enfim, se retornava ali com 3 dólares, 5 euros, na época para a Europa e Estados Unidos, e elas tinham pouco tempo de lazer. Se for pensar que trabalha 16 horas, chega em casa, tem que passar um tempo com a família, e a maioria das pessoas que trabalhavam na indústria eram pessoas que tinham família, que tinham filhos. E pouca flexibilidade e autonomia para desenvolver coisas novas. Então, quem conseguia empreender nessa época? Era complicado. Como é que eu vou desenvolver o próprio negócio? Eu passo tantas horas trabalhando, quando eu chego em casa eu estou esgotado, e é realmente isso que vocês vão encontrar nos livros de história, que as pessoas chegavam esgotadas em casa, e elas não tinham liberdade para desenvolver coisas novas. A liberdade era realmente o fato da pessoa estar extremamente cansada. Isso coibia a liberdade da pessoa. E aí, caso vocês queiram dar uma olhadinha nisso até com mais detalhes, procurem esse filme. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. É muito legal, tem muitos detalhes sobre como as pessoas trabalhavam nessa época, e vou fazer vocês pensarem um pouquinho o que realmente é a vantagem do cenário que nós temos hoje em dia. Pode passar. Então, chegando ali por volta dos anos 60, eu estou fazendo realmente uma corrida aqui, para a gente poder chegar nos outros temas, algumas coisas foram mudando. Então, nós chegamos num processo de terceira revolução industrial. Ele não foi exatamente nos anos, se deu anos 60, chegou na terceira revolução. Ele foi um processo paulatino. Então, ela trouxe mudanças no ambiente de trabalho, as pessoas começaram a buscar maior conhecimento e tinham mais curiosidade para desenvolver coisas novas, então o processo de inovação também chegou nas empresas e na mentalidade das pessoas, e basicamente isso criou um mindset de criatividade e inovação. Então, como é que você se posiciona hoje? Eu sou empreendedor e basicamente eu estou rompendo com a atual conjuntura do mercado, estou criando coisas novas. Como é que eu consigo fazer isso? Primeiro eu tenho que ter um pouco de ócio para conseguir criar alguma coisa, eu tenho que ter criatividade, tenho que ser inovador. E nessa época as pessoas não tinham. Então, quem empreendia se mantinha empreendendo e quem não empreendia não conseguia, não tinha tempo para isso. Então, vocês veem aqui algumas imagens, por exemplo, como do próprio Steve Jobs, que ele teve a chance de fazer algumas pequenas mudanças no mercado e depois se tornaram drásticas mudanças. Pode passar para o próximo já.
E nesse período ainda a gente vê já um início de revolução digital, que veio acompanhando ali o processo de revolução industrial, essa terceira revolução. E com isso, o que realmente veio fazer um breaking point, assim, o que rompeu com o que acontecia antes e o que acontecia depois, basicamente foi a criação de computadores particulares, computadores pessoais. O fato de eu ter um computador em casa, que eu posso levar para o trabalho, que eu posso levar para um café, o fato de eu ter um celular, que era enorme na época, mas eu poderia caminhar com ele na rua, isso rompeu com uma mentalidade antiga que eu tinha que trabalhar sempre no único lugar e que a única forma de trabalhar era estando empregado por uma única empresa. Então, realmente, a partir desse momento, nós temos a chance de começar a repensar a forma de trabalhar, temos a chance de ter criatividade, tempo disponível também para começar a empreender. Então, aqui realmente tem uma ruptura do pensamento antiquado de trabalho. Nós vemos, então, que o que a gente pensa hoje em dia já advém também dessa revolução, e a partir daqui que a gente começa a falar sobre a nossa jornada, sobre como nós começamos. Exatamente no momento em que a gente consegue perceber que o trabalho remoto ele se torna uma realidade e que o empreendedorismo se torna mais acessível às pessoas. E uma coisa que é interessante pontuar é, se a gente parar para notar, geralmente as mudanças que ocorreram na sociedade, na forma como as pessoas têm se comportado, nunca tem a ver só com um único lado. Então, sempre tem uma mudança tanto da sociedade quanto do indivíduo. Então, o que aquela pessoa pretende fazer, o que ela está querendo gerar na sociedade, vai de encontro com o que a sociedade está caminhando naquele momento. Então, o que está acontecendo naquele tempo e o que aquela pessoa pode trazer, e ocorrem essas mudanças na sociedade a partir do momento em que essas duas coisas se juntam. Então, tanto a sociedade, tanto coisas externas na vida da pessoa, quanto coisas internas que a pessoa vai levar para a sociedade. E aí, nesse ambiente, né, só contextualizando, a Evilásio fez esse apanhadão desde o tempo do século anterior, justamente para trazer a mudança que ocorreu de lá para cá. Então, a gente vê que, hoje, de fato, a mentalidade da sociedade é mais aberta. A gente tem maior liberdade para poder expressar o que a gente quer expressar para o mundo, a gente tem maior liberdade para poder aplicar o que a gente acredita ser verdadeiro, o que a gente acredita como modelo de trabalho. E, assim, não generalizando, né, porque, obviamente, em alguns lugares do mundo isso não acontece, mas, no Brasil, hoje, a gente tem essa possibilidade de trazer novos modelos de negócio de acordo com o que a gente acredita ser verdadeiro. Exatamente. Alguma coisa? Pode passar. Bem, vamos, então, para como nós começamos efetivamente. Então, nesse cenário em que, por exemplo, até ano passado, eu trabalhava numa startup, em que a Stephanie trabalhava numa agência de publicidade, que já são trabalhos bem criativos, são bem inovadores, sai completamente do padrão e da lógica dos séculos anteriores. Como nós demos início, então, à nossa jornada de empreendedorismo, e é isso que a gente quer contar para vocês. Então, a gente passou por 3 fases, que é as que a gente vai abordar aqui, que foi da dor, da maturação e da decisão. Então, pode passar já para o próximo. Então, unindo agora com o que o Vilas estava comentando sobre a mudança de pensamento da sociedade, nós vimos essa oportunidade. Então, até os nossos trabalhos atuais, né, no caso anteriores, o que a gente fazia trazia essa liberdade criativa. Então, realmente, a gente estava muito mais dentro do cenário digital, a economia digital, de trazer soluções que têm a ver com a internet, de conseguir alcançar muito mais pessoas do que apenas as que estão ao nosso redor, e nisso expandiu a nossa mente. Mas tinha um porém, né? Ali eu coloquei, algo de errado não está certo. Nós tínhamos trabalhos que eram propícios à criatividade, tínhamos nosso salário todos os meses, tínhamos liberdade para trazer nossas ideias nesse ambiente de trabalho, estava tudo bem, mas algo estava incomodando a gente sentia que algo não estava caminhando de acordo com como a gente esperava, algo não estava batendo com o que a gente tinha como nosso plano de vida. Quer comentar alguma coisa? Não, pode seguir. E, a partir desse momento, a gente começou a se questionar, tipo, o que eu estou fazendo no meu trabalho? Será que é isso mesmo que a gente vai seguir a nossa vida inteira? Eu tenho um trabalho que me proporciona liberdade, mas ele não está me levando para um caminho claro. E uma coisa que foi o que mais pontuou para a gente foi o fato de que nós estávamos trabalhando para realizar sonhos e propósitos de outras pessoas. Isso é um problema de forma alguma, desde que você esteja alinhado com o propósito de alguém. Se você hoje trabalha numa empresa que tem um propósito claro, em que você acredita, em que você realmente quer fazer parte daquilo, está tudo certo, você está fazendo parte daquela construção. Mas não era o nosso caso. A gente se enxergou realmente num caso de problema, onde várias empresas estão caminhando cada vez mais para eu quero ganhar dinheiro, e a gente estava trabalhando para isso,
para gerar lucro para outras pessoas, sem gerar um impacto que a gente acreditava ser positivo na nossa vida, na vida de outras pessoas e na sociedade. Particularmente para mim, né, que eu sempre quis ser pai, eu pensava, cara, nós nos casamos há pouco tempo e eu não quero ser um profissional, até porque pela minha formação em relações internacionais eu teria que viajar muito. Eu não quero ser esse profissional que vai ficar longe da família, que não vai ter a liberdade de ver os filhos crescerem. Eu quero estar próximo da minha casa. Então, se esse é o estilo de vida que eu quero viver, o trabalho que eu tenho hoje me proporciona isso. Eu tentei construir isso dentro da empresa que eu estava antes, mas isso não era possível. A empresa não tinha esse padrão, não tinha essa mentalidade e não era os propósitos da empresa, por exemplo, liberar os profissionais para que eles trabalhassem remotamente ou tivessem mais tempo com suas famílias. Quando você procura, por exemplo, na internet e consegue ter acesso a um material que te fala trabalhe 4 horas por semana, como o do Tim Ferriss, você fica, não pode ser real isso. Como é que alguém trabalha 4 horas por semana e ainda consegue ganhar mais dinheiro do que eu ganho e tem liberdade para ter uma família, para ter um estilo de vida que é acessível e tem a ver com o que ele sempre quis. Então, se ele conseguiu alcançar isso, eu também quero. Então, foi quando a gente se preparou e eu entrei em contato lá com a minha gestão, com os meus diretores e falei, seguinte, dentro de 3 meses eu vou pedir minha demissão e, a partir de então, não adianta fazer contra a proposta que eu não quero, eu vou ver o meu propósito. Pode passar o próximo slide, e só voltando um pouquinho, até a gente chegar nesse momento de pedir demissão, de tomar essa decisão, foi um período de 1 ano em que teve essa maturação da ideia. Então, a gente identificou o problema, a gente sentiu aquela dor de que não estávamos caminhando do que a gente precisava, e algo que foi muito crucial para nós foi que nós sempre conversamos sobre o nosso plano de vida. Então, isso é muito importante, a gente ter um plano de vida traçado, porque se a gente não tem um plano, qualquer caminho que aparecer para a gente vai servir. Então, até antes da gente casar, na época que a gente já namorava, a gente já falava sobre ter filhos, sobre o que a gente esperava da nossa vida, e quando a gente sentiu aquela dor do que eu estou fazendo no meu trabalho, foi quando caiu aquela ficha, sabe? Tudo bem, nós somos novos, mas o que eu estou fazendo hoje está me levando para onde eu quero ir? Está me levando até o meu objetivo de vida? Então, por que eu vou esperar mais um pouco para dar o primeiro passo se eu posso mudar agora? Né? Aquela coisa, se não agora, vai ser quando? E, principalmente nessa questão dos filhos, nós identificamos que a gente quer ter filho em breve. Então, para chegar no cenário que a gente quer receber eles, a mudança tinha que acontecer agora. Então, nesse período, até a gente chegar na maturação, né, foi 1 ano de muita conversa, 1 ano de muita reflexão, e até decidir, mas assim, foi uma verdadeira montanha-russa. Então, teve muito choro, teve muita indecisão, Realmente. teve muita dúvida. Dias e dias, então, você se vê numa montanha-russa total, porque no momento você está lá em cima falando, nossa, é isso, vou agora mudar a minha vida. No dia seguinte, você está tipo, não, eu sou louco, o que eu estou fazendo da minha vida? Não vai dar certo, eu vou largar tudo, vou largar os bets e não vai dar certo para mim. E, enfim, a gente chegou nessa ideia depois de 1 ano, e o Evilásio foi o primeiro a pedir a demissão. Então, a gente planejou na medida do possível, né, e sempre com aquele frio na barriga, porque a gente defende muito, nosso trabalho mesmo é de planejamento, a gente defende, você tem que planejar para poder tomar suas decisões. Mas a verdade é que a gente nunca está realmente pronto. Você planeja, mas você só vai descobrir na hora que você der o primeiro passo. É na hora que você se joga que você fala, ok, agora, enquanto eu estou caindo do precipício, eu vou ter que montar a cama elástica para quando eu chegar lá embaixo eu voltar. É basicamente assim. Então, foi o que aconteceu e acho que era isso dessa parte. Pode passar. E aí, enfim, chegamos nessa decisão. Então, o Evilásio pediu demissão, agora é isso. Está decidido, demos o primeiro passo, o que vai ser daqui para frente? E assim, a gente não está incentivando vocês a amanhã chegarem na empresa e pedir demissão. É muito sério isso. Essa decisão ela tem que ser, no mínimo, maturada, como a gente colocou. Você não vai fazer um planejamento financeiro da tua vida nos próximos 5 anos, mas pense a respeito. Hoje, vocês têm algum skill, têm alguma habilidade que vocês conseguem rentabilizar, que vocês conseguem trabalhar em casa, ou fazer alguma coisa diferente para gerar renda? Então, beleza, comece a pensar nisso. Mas não vão de repente, porque simplesmente pedir a demissão sem ter um mínimo pensado a respeito ou conversado, caso você for casado, pode gerar um impacto muito sério na tua vida e caso você tenha filhos ainda maior. Então, assim, esse misto de coragem e ter um pouco de, beleza, deixa eu esperar um pouquinho para saber se é o momento certo. Pode passar. Então, assim, por que a gente está falando com vocês, então, só para contextualizar aqui, dessa questão de, eu falei de um contexto histórico em que as pessoas não tinham liberdade, não podiam pensar. Imagine alguém como eu, nos anos 1920, falando, vou pedir minha demissão. Eu morri de fome no primeiro mês, porque eu
Eu não teria condições de simplesmente empreender, eu não tinha nem simplesmente como pegar alguma ideia e colocar no mercado. O mercado era muito fechado, existiam oligopólios, empresas que dominavam aqueles segmentos que eu poderia querer me envolver, então não era tão simples assim. Não que as coisas não sejam assim hoje também, só que hoje você tem mais liberdade para fazer isso. Até porque os meios de comunicação, a internet, tudo isso traz um cenário que possibilita. Antigamente a gente não tinha. Se eu pensar, por exemplo, alguém que tinha um café há 50 anos atrás, alguém que tem um café hoje, uma cafeteria, a pessoa simplesmente coloca no Facebook, ela já consegue aparecer para diversas pessoas, ela coloca no Google, ela consegue aparecer para diversas pessoas. Antes, se eu não fosse até a rua dele, eu não encontrava. Então, é mais fácil você ter um cenário muito diferente hoje, muito mais apto ao empreendedorismo. Então, vamos lá. Agora, chegando realmente no ponto que a gente queria, que é o estilo de vida e propósito. A gente achou interessante contar para vocês qual que foi o nosso trajeto até esse momento, justamente para deixar claro que, durante esse processo, foi que a gente teve o tempo de identificar a importância de definir o estilo de vida antes do modelo de negócio. Foi isso que levou a gente a tomar essa decisão, foi isso que nos trouxe essa certeza de ter feito a coisa certa. Até a gente estava conversando esses dias, né, sobre a questão do empreendedor, tem muito essa coisa do sentimento, do feeling, que é algo que não tem um manual de instruções, é você sentir que aquele é o momento, é você perceber que aquilo está de acordo com o teu propósito, com o que você quer para a sua vida, e aquilo é o que vai fazer você dar o primeiro passo, porque ninguém vai chegar para você e falar, tá certo, é isso aí, vai em frente. Então, para a gente foi assim, e nesse processo todo, nesse 1 ano que a gente passou maturando, e desde esse 1 ano até agora, o que a gente pôde vivenciar, o que a gente está percebendo e cada vez está ficando mais certo para a gente, é da importância de você saber para onde você quer ir na sua vida. Porque a gente vê que, hoje em dia, é muito mais comum as pessoas adaptarem a sua vida ao modelo de negócios. Então, é até um ponto que a gente trouxe aqui da questão do plano A, do plano B, está mais para frente. Né? Pode passar? Pode passar. Só antes uma frase importante e impactante. O grande desafio não é vender produtos ou serviços, é, na verdade, ser capaz de agregar valor a si mesmo e aos outros com tudo o que fazemos. Nisso entra essa questão do propósito, do que a gente quer fazer na vida. Quando você vai abrir um negócio, quando você vai empreender, quando você vai dar um próximo passo, é muito importante você ter essa clareza do o que isso vai gerar para mim. Então, nisso entra o modelo de negócios, nisso entra o estilo de vida, de você saber o que você está gerando de impacto na sua vida, na vida de alguém e no mundo, no caso. Sim, né? e por que, até um ponto bem importante aqui da frase é, por que agregar valor a si mesmo? Encontrar oportunidade de mercado não é difícil hoje em dia. Como eu comentei, você tem acesso à internet, você busca, você encontra. Pesquisa de mercado pode ser feita em casa, muitas vezes. Você não precisa contratar alguém externo para fazer uma pesquisa simples. Agora, o ponto é, eu estou agregando valor para mim, em primeiro lugar? Estou fazendo algo que tem a ver com o que eu amo, com o que eu quero desenvolver, com o que eu acredito que tem valor para mim, que está alinhado com os meus princípios e valores? Se você não fizer isso, e eu penso assim, particularmente com a Stephanie, se você não fizer isso, existe sim um perigo de lá na frente você identificar que você tem um negócio incrível, porém que você não ama, porém que não tem nada a ver com você e que você vai acabar vendendo e que aquilo só te gerou algum dinheiro. Tudo bem, mas você dedicou anos para aquilo. É interessante porque esse discurso do propósito, ele está cada dia mais comum. E até essa coisa que o Vilas falou agora, da pessoa chegar lá na frente e se deparar com um cenário que não era o que ela esperava, é muito comum acontecer. Principalmente para quem é jovem, que está querendo dar o primeiro passo, abrir a primeira empresa, você acaba indo com esse gás, com essa esperança de vou fazer uma coisa diferente, vou fazer algo inovador, vou fazer algo que eu amo. Só que se você não tiver muito certo o que você quer, o seu objetivo de vida, você acaba entrando no fluxo do mercado, você acaba entrando no que as pessoas estão pedindo, na demanda do mercado, e é muito mais comum acontecer da pessoa acabar se adaptando. Então, a hora que você vê que está lá na frente, você fala, tá, agora eu não consigo mais voltar, eu não estou vivendo o que eu esperava viver, eu estou trabalhando igual um louco, tudo bem que a vantagem é que estou trabalhando para mim, não para outra pessoa, mas, assim, cadê o estilo de vida que eu queria? Não consegui chegar onde eu esperava. E daí vem a frustração, tanto que tem um dado recente que mostra que pessoas da geração Y, que são pessoas que nasceram entre 1980 e 2000, estão trabalhando muito mais do que pessoas da geração anterior. Então, a gente viu ali o quanto as pessoas de décadas anteriores trabalhavam incansavelmente, trabalham muito mais manual, mas o pessoal da geração Y está chegando mais com um discurso de propósito, de seguir o que ama, só que a realidade é que o trabalho continua sendo frenético. E o que fazer para parar, né? O que fazer para você chegar e falar, não, isso não é o que eu quero para mim. E se o trabalho, antigamente, ele era cansativo, ele trazia doenças para o corpo e para a mente, isso acontece da mesma forma hoje em dia. Se você trabalha com a internet, trabalha remotamente, isso também vai te trazer dores nas costas, dores nas mãos. Então, vamos definir uma coisa aqui. Estou trabalhando, mas
vou fazer uma pausa para o meu almoço, fazer uma pausa para ter uma qualidade de vida, vou me exercitar. Então, quando você pensa em estilo de vida, definir o estilo de vida está ligado a tudo isso. A como eu quero me comportar também nesse novo cenário em que eu tenho liberdade para criar, para desenvolver, para empreender, mas eu quero estar próximo da minha casa, quero ter uma qualidade de vida, quero ter saúde, e isso é muito importante. Empreender por empreender, você vai seguir essa roda, vai fazer um processo cíclico, vai fazer exatamente o que os capitalistas estavam fazendo no comecinho do século passado, vai gerar valores financeiros para o teu negócio, para o teu mercado, mas você não necessariamente está satisfeito com aquilo. A satisfação ela é uma coisa muito particular. Pode E passar. só para contextualizar já qual é a nossa realidade hoje, né? Não sei se a gente chegou a deixar muito claro até agora, mas a gente saiu dos nossos trabalhos para trabalhar remotamente, porque um dos nossos planos é de viajar, é ter a liberdade também de quando tivermos filhos a gente poder passar mais tempo com eles. Então foi daí que partiu a nossa decisão de largar os nossos empregos em locais fixos e trabalhar remotamente. Então isso foi essencial para a gente, e eu queria só esclarecer que essa é a nossa realidade. Para a gente foi o que estava viável, para a gente era o que a gente realmente queria, que batia com as qualificações que nós temos, então, enfim, trabalha com internet, trabalha com marketing. Mas já trazendo um exemplo, né, ontem até vi uma postagem de uma prima minha que ela estudou por anos nutrição, ela trabalhou como nutricionista por 7 anos, depois ela foi estudar pedagogia e ela trabalhava da frente da casa dela com crianças e ela ama crianças e recentemente ela começou a fazer pastel em casa para vender a pedidos. E ontem ela fez uma postagem, eu até me emocionei, assim, porque foi muito impactante, ela batendo no peito e falando, eu estudei nutrição, eu trabalhei com pedagogia na frente da minha casa, mas agora eu descobri o que eu amo fazer. Eu amo estar com o meu cabelo amassado, eu amo estar suja de trigo, eu amo fazer pastel. Ela falou, a vida é feita de escolhas e eu escolhi fazer pastel. E aquilo eu achei muito legal, porque assim, a gente está trazendo o nosso exemplo, né, de internet, de mundo digital, de marketing, mas a realidade é, cada um tem um propósito, cada um tem o que ama fazer e o que isso vai gerar na vida das pessoas. Sabe? E é engraçado porque a gente fica muito apegado no discurso bonito do propósito e tal, mas o propósito, ele, como eu disse, ele vai impactar a minha vida, quem está do meu lado e o mundo. Vocês acham que o pastel dela não vai chegar longe? Vocês acham que não vai ser o melhor pastel de Curitiba? É receita da avó dela. Então, para ela tem um significado tão forte, até a gente brincou, né? 10 pastéis agora tá perdido, porque é uma intensidade. Então, assim, só contextualizando, né? Não tem a ver com internet, não tem a ver só com, eu vou sair do meu emprego fixo. É realmente você encontrar qual é o teu propósito. Qual é a tua função nesse mundo, né? A gente não está aqui no mundo para passar e ir embora, não tem nada a ver com isso. E assim, a vantagem que você tem, mesmo que o teu propósito, o trabalho não tenha a ver com a internet, a vantagem é que você pode aprender muitas coisas pela internet. Uma coisa que é muito firme hoje em dia, que é o lifelong learning, que você continua aprendendo constantemente, mesmo depois de ter feito uma graduação, mesmo depois de ter estudado por muito tempo, é isso, ela vai agora se envolver cada vez mais com os pastéis dela, ela vai aprender, ela vai ganhar o mercado dela. Ela não precisou se formar lá atrás, ela fez uma outra formação, mas agora ela continua aprendendo. Então tem muita coisa nova, gente, é bom acompanhar, é bom estar ligado nisso aí. Mas vamos lá, então, o plano A e plano B. Por que plano A e plano B? A gente acredita que é muito importante você ter um plano A muito claro para a sua vida. Agora, com o mercado, com a sua empresa, com os seus negócios, é importante ter um plano B. Por quê? Tem uma frase do Arnold Schwarzenegger, que é bem interessante, que ele acredita que as pessoas não deveriam ter plano B, para nada. A gente não concorda totalmente com ela, a gente concorda isso com relação à própria vida. Ter o plano A para a vida e seguir, ser firme com relação àquele propósito é extremamente importante, nós acreditamos nisso. Agora, com relação aos negócios, a gente está num cenário em que o plano B é importante. As pessoas querem lançar modelos de negócio simplesmente porque estão apaixonadas por uma visão, mas ela não valida com o mercado, não tem aquilo que a gente chama de market fit. Se ele não entender aquele mercado que ele trabalha, às vezes ele vai lançar um produto ou um serviço e não vai estar adequado ao mercado. Ele vai ter que voltar atrás, estudar, reavaliar, lança novamente. Poxa, será que deu certo? Isso é o que normalmente se chama de MVP. É um mínimo produto viável que você lança no mercado para que as pessoas entendam e você entenda também se aquele produto está agregando valor na vida de alguém e se é aquilo que você quer fazer. E aí, beleza, lancei meu MVP, deu certo, tá, agora eu vou definir que esse vai ser meu modelo. E mesmo assim, você continua reavaliando e acompanhando o mercado, porque as coisas são muito dinâmicas. E nesse processo de tecnologia e globalização, as coisas mudam muito rápido. Você continua com o teu propósito, você não tira o seu pé do teu plano de vida, do seu estilo de vida, mas você adapta o teu negócio, para que ele alcance mais mercados, para que ele agregue mais valor. Eu ia falar bem
Pode passar. Então, só reforçando, né? Não abra mão do seu propósito, mesmo que pareça impossível. De fato, a gente tem essa tendência, até eu tinha começado a falar aquela hora, voltando o tema, né? É muito mais comum a gente ver as pessoas adaptando o estilo de vida delas ao modelo de trabalho. Então, a gente vê com muito mais frequência pessoas deixando de comparecer a eventos de família, pessoas que não conseguem passar tempo com os filhos, pessoas que não cuidam tão bem da saúde mental e física porque o trabalho demanda delas. Quantas vezes elas acordavam super, hiper doente, eu estava mal, e eu falava, ai, não, eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou prestar. Chegava lá, ficava emprestável no trabalho. Era um dia perdido para mim. E por que isso? Porque tem essa cobrança, então você tem que produzir, você tem que render. É muito mais fácil você ver esse cenário, não que seja geral, né? Óbvio, tudo tem as suas exceções. Mas é muito mais fácil a gente ver esse cenário do que ver o modelo de negócio adaptando ao estilo da vida das pessoas. E nisso a gente entra para a próxima frase que está ali, que é, vamos ser a mudança que a gente quer ver adiante. Se a gente quer que o modelo de trabalho mude, a gente precisa começar hoje com isso. Então, no nosso caso, foi a decisão que a gente tomou. A gente parou para analisar onde nós queríamos chegar, que impacto isso gerar para as pessoas, que impacto isso gerar no mundo, como iríamos fazer isso, para que lá na frente a gente chegue e tenha essa diferença que a gente espera ver, que a gente realmente espera ver que as pessoas tenham maior liberdade, a gente espera ver que as pessoas tenham maior autoridade sobre a vida delas mesmas. Então, por isso, a nossa decisão foi, preciso começar a construir, porque se a gente não começar a construir, quem vai? Né? Pode passar. Então, assim, hoje o nosso propósito, a gente criou uma descrição e um título para ele, né? Então, Decadeless, nós somos desgaiolados, porque realmente nós saímos de uma estrutura, nós deixamos uma velha mentalidade, deixamos essa gaiola para pensar diferente. Não só pensar fora da caixa, pensar fora da gaiola, porque normalmente gaiola, o modelo de trabalho anterior eu me sentia preso. Eu olhava para a janela e me sentia, cara, eu preciso estar lá fora, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu mudava de empresa, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu deveria estar lá fora. Então, eu me sentia preso numa gaiola. E quando eu falei, não, nós criamos o nome Decadeless, eu senti que aquilo tinha tudo a ver com a gente. E o nosso propósito, ele se traduz nisso. Nós queremos encorajar cada vez mais as pessoas a viverem e trabalharem com liberdade, com autonomia e com criatividade. Porque são coisas que, de uma velha guarda de trabalho, de modelo de negócio, de empreendedorismo, não era tão simples de alcançar. E nesse cenário atual, a gente consegue encorajar pessoas e elas vão encontrar essas oportunidades. É um cenário de oportunidades. Então, assim, galera, eu espero que vocês tenham se sentido encorajados. Talvez a gente nós não somos as pessoas mais eufóricas para falar, mas, assim, de uma maneira bem sutil, bem tranquila, a gente quer fazer esse convite. Repensem a forma de empreender, repensem a forma de trabalhar, pensem primeiro em vocês. Isso é extremamente importante. E uma pergunta que eu queria fazer até para entender aqui, quantos aqui são cristãos? Ótimo. Quantos aqui não são cristãos? Tá ok. Então, assim, Deus soprou algo muito singular na vida de cada um de vocês. O sopro de vida não é simplesmente um bafo de Deus. Vou dar um bafão naquele cara. O sopro de vida é realmente um sopro e ele tem algo singular. O sopro de vida de Deus foi soprado de forma única dentro de cada um de vocês. Então, é óbvio que existe algo na mentalidade de vocês, no coração de vocês, na vida de vocês, que só vocês conseguem entregar. Quando vocês criarem um negócio, entreguem isso. O fundamento de agregar valor é porque existe algo que pode ser entregue. Empreender é porque existe algo que pode ser entregue. E esse algo só vocês podem entregar. Então, quando nós vemos o empreendedorismo, nós vemos também como o cumprimento de um chamado, o cumprimento de um propósito. Você não está simplesmente gerando produtos, serviços, você está agregando muita coisa na vida de alguém quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você está levando para as pessoas. Então, você pode gerar vida, você pode transformar pessoas, transformar a mentalidade. E é por isso que, no nosso negócio, encorajar pessoas a viverem com liberdade está alinhado com uma mentalidade que Deus nos chamou para ter. Chamar pessoas para terem autonomia está alinhado com algo que um rei sacerdote precisa ter. E ele tem, só que quando você não entende, você não vive aquilo. E criatividade é essencial. Deus soprou na gente, sim, criatividade. É algo singular, está dentro do coração e da mentalidade de cada um. E muitas vezes, pelo contexto que as empresas promovem, que algumas empresas promovem, que te prende, que te enclausura, você não põe aquilo para fora. E se for empreendendo, que assim seja. Mas tenham isso. E só para encerrar, então, nisso a gente enxerga cada vez mais como as pessoas deturparam a imagem dos negócios do empreendedorismo.
Às vezes parece até que empreender, ganhar dinheiro, não é uma coisa que Deus queria para a gente, né? Porque é um cenário tão bruto, sei lá, brutal, bruto, selvagem. Por que foi criado isso? Sabe, a gente tem visto os cursos e a gente realmente está caminhando para tornar isso cada vez mais verdade nas nossas vidas e de quem está próximo a nós, de que nós precisamos unir forças. Então, até tem alguns empreendedores que eu acompanho que já têm falado que o compartilhar é melhor do que competir, é maior do que competir. Então, por que essa competição tão doida, tão nervosa? Realmente, eu enxergo isso, né, uma visão particular, que foi realmente a distorção do dinheiro. Ontem a gente estava falando sobre a tecnologia e dinheiro. É muito engraçado quando a gente para notar, quando inverte o papel das coisas, quanto de caos isso gera na nossa vida. A tecnologia, ela foi criada pelos seres humanos, com certeza foi um dom de Deus, para trazer muitas soluções para a sociedade. E quem assiste Black Mirror, quem já acompanha Black Mirror, fica abismado, dá até um medo, né, de se pensar, meu Deus, para que caminho a gente está indo? Só que, se a gente enxergar o ser humano como comandando a tecnologia, tem tanto potencial para trazer soluções para o mundo, tem tanto potencial para curar vidas, para salvar vidas, para fazer coisas grandiosas. E o mesmo é com o dinheiro. O dinheiro deveria servir aos seres humanos e não ser servido pelos seres humanos. Então, a gente tem o dinheiro para poder alcançar coisas que Deus colocou no mundo para a gente alcançar, para a gente viver com qualidade, com saúde, enfim, conquistando tudo que a gente sonhou viver. Então, é muito doido, né? Porque eu enxergo isso, essa mudança, essa distorção no mercado, foi causado por essa ganância ao dinheiro, de colocar o dinheiro como senhor da sua vida, e não como sendo servo da sua vida. E, enfim, só para encerrar, né, então, esse pensamento do Evilásio, a gente vê muito isso, da importância da gente se enxergar cada vez mais como um organismo. A gente que é cristão entende, né, como o corpo de Cristo. Então, se ajudar, começar a colaborar uns com os outros, começar a pensar no coletivo, a todo mundo construir algo melhor, para que todo mundo tenha um mundo melhor. A gente não está criando um negócio para ficar rico, ganhar dinheiro e todo mundo que se vire agora. A gente precisa criar um impacto, a gente precisa trazer algo diferente para o mundo, e nós acreditamos, sim, que o trabalho está totalmente envolvido com isso. Parar de separar o profissional do pessoal, porque a minha vida, a minha família, o trabalho, trabalho, beleza, né? É o estresse, é a tensão. Não, a gente precisa unir as coisas. Nós somos únicos, nós somos um. O que nós fazemos no trabalho, o que nós fazemos na vida pessoal, somos nós. Então, a gente precisa começar a enxergar dessa forma, eu acho que torna muito mais leve, e como exemplo fica aí a própria natureza, que também foi criada por Deus, em que cada coisa que acontece na natureza gera um impacto na existência das outras coisas. Esses dias eu assisti um documentário em que estava ali uma árvore, chega um insetinho, o insetinho morre, aí a casquinha dele cai no chão, e aquela casquinha dele vira um adubo, que vai alimentar as plantas, que vai não sei o quê. E chega para todo mundo uma saúde perfeita graças à natureza, e o ar limpo graças à natureza, porque o universo e a natureza está trabalhando junto, todo mundo unindo forças e não competindo entre si. Porque se a natureza decidisse brigar entre ela, a gente já era. E é isso. Pessoal, desejo a vocês uma boa noite, espero que tenham gostado, e se tiverem perguntas, nós estamos à disposição. Tá ok? Muito obrigada. Queria agradecer a Evilásio, a Stephanie. Muito obrigado. Aqui no meu lugar era para estar o Daniel hoje. Eu não ia estar aqui. E, por um acontecimento, uma mudança no estilo de vida, ele não pode estar aqui hoje. O Daniel e a Bianca, eles tiveram o nascimento do seu filho. E cabe completamente com o nosso tema hoje. Hoje eles tiveram uma mudança de vida drástica. As horas de sono vão diminuir, o chorinho à noite, vocês se preparem. É uma mudança muito grande na vida deles. Mas esse é o estilo de vida humano, estilo de vida natural deles. É o estilo de vida que eles vão vivenciar agora até o resto das suas vidas. Mas é algo adaptável. Eles conseguem se adaptar a esse estilo de vida. Mas existe um estilo de vida que é fundamental na nossa vida. Mas esse estilo de vida se chama estilo de vida espiritual. E o que é esse estilo espiritual, estilo de vida espiritual? Quando Deus nos criou, Ele nos deu 3 virtudes. Comunhão com Ele. O que é a comunhão? A comunhão é o nosso relacionamento.
o relacionamento nosso com o Pai. Ele nos deu comunhão com Deus, abundância. O que é abundância? Abundância é necessidade, ausência de necessidades. Então, quando Ele nos dá a abundância, nós não temos necessidade. E Ele nos deu o domínio próprio. Então, somos nós que dominamos sobre as coisas, e não as coisas que dominam sobre nós. E esse é o nosso estilo de vida espiritual. É esse estilo de vida que nós temos que ter todos os dias. Nós controlamos as circunstâncias, não são elas que nos controlam. Nós não agimos sob pressão. Nós agimos na certeza de quem somos. Quando o pecado vem ao mundo, nós perdemos uma coisa muito importante, a posição. E quando Deus ele envia seu Filho Jesus, nós retornamos, nós temos uma reconciliação com o Pai. E nós temos novamente a nossa posição. E o que é a posição? A posição é recuperar essas 3 virtudes: comunhão, relacionamento, ausência de necessidade e domínio sobre todas as coisas. Quando Deus envia seu único Filho por nós, para nos purificar, nos libertar, nos fazer livres. É isso que acontece. Nós temos essa reconciliação com o Pai. E nós adotamos esse estilo de vida espiritual. É como a Stephanie falou ali, eu até anotei uma frase aqui. Não abra mão do seu propósito, mesmo que ele pareça impossível. Às vezes, muitas coisas nós olhamos e parece impossível. Mas para Deus nada é impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que nós temos que ter, nós temos que aceitar, adotar para nós. Tudo fica mais fácil. Esse estilo de vida se chama Jesus, Jesus Cristo. Se chama amor. Eu não sei se você já ouviu falar disso, não sei se você conhece isso, não sei se você já viveu isso. Mas eu quero te convidar a aceitar esse amor. A aceitar tudo que Ele fez por nós. É muito simples. Basta reconhecer tudo que Ele fez. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós temos a nossa vida, nós vivemos como vivemos por causa dEle. Com Ele é tudo mais fácil. Não tente fazer as coisas, os seus negócios pelas suas forças. Como eles falaram, entregue. Entregue nas mãos de Deus. Quando Jesus retorna aos céus, Ele deixa um guia, um consolador, o Espírito Santo. Entregue nas mãos e Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. No seu negócio, na sua empresa, nos seus estudos, na sua família. Adote esse estilo de vida. Se surpreenda, dê essa chance a Ele. E como que eu faço isso? Basta confessar Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero fazer uma oração aqui. E se você se sentir à vontade, repita comigo. Mas não faça essa oração para mim ou para a pessoa que está ao seu lado. Essa oração é uma reconciliação com você e o Pai. Faça essa oração para Ele. Amém? Se quiser se sentir à vontade, repita comigo. Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço por ter enviado o seu Filho Jesus para me libertar dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, eu te peço que me guie, me conduza em todos os dias de minha vida. Satanás, eu rejeito você. Você não tem autoridade em minha vida. Deus, muito obrigado por quem Tu és
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria saber, com toda a liberdade, tem alguém em nosso meio que fez essa oração pela primeira vez? Pode fazer um sinal, se tiver alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse evento é para vocês. Nós fazemos esse evento para vocês. E eu queria dar 2 avisos. Se puder passar o primeiro. Ação Social Cidade Refúgio. Nós, como projeto, nós temos essas palestras de empreendedorismo, mas nós também temos uma ação social ali na Vila Verde. Fica ali no SIC, é uma comunidade ali. E ali nós atendemos eles, nós levamos atendimento médico, odontológico, nós fazemos testes vocacionais, elaboração de currículos, entre muitas outras coisas. Se você quiser participar conosco, ser um voluntário, nos procure ali no final, será, não esse sábado, no próximo, das 10 da manhã às 16 horas. E a nossa próxima palestra será no dia 6/6, no mesmo horário. Ali nós colocamos que estávamos preparando, nós ainda não tínhamos o tema, mas em primeira mão, o nosso tema será Crescimento Estratégico, alternativas para ir além das táticas comuns de negócios e crescer em um país de incertezas. Nós estaremos estudando alguns casos reais aqui. Você é muito bem-vindo. Venha, traga um convidado. Esperamos vocês. Evilage, Stephanie, muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite.